Eu usei tráfego pago só no início, quando a gente começou. Ano passado eu usei tráfego Foi pago. coisa de um ou 2 meses, né? Que você, no começo, que ficou, depois... Nem precisou mais. Eu acho que abriu bastante a minha cabeça, a minha mente, em relação a achar que eu estava indo por um caminho certo, mas que eu estava fazendo tudo errado. Apesar de ter técnica, não tinha um conhecimento que é sobre mais a parte voltada no marketing. Tudo que eu queria saber mesmo, principalmente sobre o Instagram, né? O que eu faço, o que eu tô fazendo lá de errado. E eu já tive meninas de eu atender e depois eu terminar e finalizar e ela falar, qual é o valor? Eu falar tanto, ela, o quê? É só isso? Tem certeza? Você vai cobrar só isso, por isso que você fez? E eu vi muita coisa aqui que realmente eu estou deixando passar. Então, para mim, valeu bastante. Já consegui anotar bastante coisa aqui que eu quero sim aplicar, que eu quero já ver, já mudar, né, tanto no meu Instagram quanto no meu atendimento. E eu creio que vai me ajudar bastante, sim, a dar os primeiros passos, né, em relação a algo que eu não tinha me atentado ainda. Eu acredito que o que me fez perder mais tempo e dinheiro, muitas vezes fiz cursos desnecessários, querendo entrar em outras áreas para tentar trazer mais dinheiro, e não era isso. Se eu pudesse voltar atrás, esse dinheiro que eu usei em cursos, eu investiria em uma consultoria para estar organizando melhor o financeiro, enfim. A mentoria foi maravilhosa, realmente você foi nos pontos assertivos, eu estou precisando, e a gente parar de fazer coisas de forma errada, de forma sozinha, porque sozinho você não chega em lugar nenhum. É um leque de ideias, né? Eu vejo isso como realmente aprendizado, né? Porque a gente aprende todas as vezes, ninguém sabe demais, ninguém sabe tudo, né? Então eu acredito que realmente faz a gente pensar mais, né? Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda ao Workshop Micromilionária, o melhor lugar para você dar os primeiros passos e ver como que é possível faturar mais de 10 mil por mês com micropigmentação. Mesmo se você ainda não saiba vender pelo Instagram e pelo WhatsApp, tenha dificuldade em cobrar ou precificar o seu serviço e até você que não sabe administrar ou fazer a gestão do seu estúdio. Eu sei que isso parece conversa fiada ou algo bom demais para ser verdade, mas o fato é que se eu não tivesse presenciado isso, eu também teria dúvidas que isso fosse possível. Se você tem um bom trabalho e um lugar seguro para fazer os atendimentos de micro, isso também é para você. Eu sei que tem gente que pensa que precisa de grandes investimentos, de um estúdio super luxuoso, e eu tô aqui para te dizer, olhando nos seus olhos, que isso é tudo conversa fiada. Pode tirar isso da sua cabeça. Agora já é hora de recuperar tudo que você já gastou e investiu até hoje. No início, eu achava que se eu colocasse regras na recepção ou se eu cobrasse o valor correto, eu perderia os clientes. Eu estava enganado. O efeito foi o contrário. Eu sou prova viva do que eu estou falando e eu sei que por trás de todos esses medos e dúvidas tem um monte de sonhos por aí escondido. Ter sucesso financeiro com micropigmentação, ser reconhecida como autoridade, montar o seu estúdio dos sonhos ou deixar o seu exatamente como você quer, dar uma vida melhor para os seus filhos, colocar numa escola particular e tudo que ele precisa, e dar uma qualidade de vida melhor para os seus pais, que já estão com uma certa idade. E por que não ser referência na sua região e também ter agenda lotada com cliente implorando um horário? Eu sou um pouco como você. No final, eu só queria que a micropigmentação me permitisse ter liberdade financeira, cuidar da educação dos meus filhos e dar uma qualidade de vida melhor para os meus pais. A diferença é que você se dedicou muito mais à técnica e a realizar aí os procedimentos. E eu me dediquei exclusivamente ao atendimento e às vendas do estúdio. Os dois lados da mesma moeda, né? Dentro de um estúdio que fatura 10 mil por mês. Muito prazer. Para quem ainda não me conhece, eu sou Ivan Porto, sou paulista, pai do Eduardo e padrasto da Yasmin, marido da Gi, e eu estou no mercado de sobrancelha, na gestão e administração, há 8 anos. Apesar de eu nunca ter feito um design ou uma micro, meu faturamento passava de 10 mil por mês. Como eu estava te contando, nós dois somos os dois lados, as duas faces da mesma moeda. Mas um sem o outro está fadado a ter dificuldade. Eu demorei para descobrir isso. Antes de ter a minha primeira experiência
Com o mundo da sobrancelha, que foi na recepção, eu trabalhei por 4 anos no Bradesco, no atendimento e vendas aos clientes por telefone. E depois eu trabalhei no Itaú por 4 anos também, e eu fui de caixa a gerente de conta. É mais ou menos uma promoção por ano. Isso por causa das minhas vendas, que eu vendia muito. E aí eu comecei nesse mundo de sobrancelha como recepcionista de um estúdio de sobrancelha, porque a minha vida pessoal, aí aconteceram coisas assim terríveis, né? Que mudou a minha vida inteira. Na época eu saí do banco, me divorciei, fiz uma cirurgia e eu estava sendo impedido de ver meu filho, né? E sobre todas essas coisas, é só o tempo que realmente resolve. E eu precisava trabalhar para sustentar o meu filho e a mim mesmo, né? E depois de estar na recepção, em alguns meses, a minha vida começou a ser retomada aos poucos. E eu tive a ideia de aplicar as coisas que eu aprendi enquanto eu trabalhava nos bancos, né? Quase uma década trabalhando nos grandes bancos. E aí eu decidi aplicar isso na recepção do estúdio. E olha, começou a dar super certo. Até eu conseguir diminuir a quantidade de cancelamento e aumentar os agendamentos. E os dois lados da moeda estavam completos. Mas aí eu precisei sair de lá, porque o marido da dona assumiu a recepção. Aí eu voltei a ser só um lado da moeda novamente, mas não desisti. Eu conheci uma designer maquiadora, que era a Juliana, e aí ela atendia domicílio. Comecei um relacionamento com ela, e em 3 meses aproximadamente ela veio morar comigo. E depois de algumas semanas eu convenci ela a montar um estúdio em um ponto fixo. Ela chamou uma amiga dela, Karen, né, para ajudar na recepção na época. No 2º ano, em menos de 9 meses, a gente já tinha lotado a agenda da Karen e a dela já estava lotada desde o 1º ano. Eu usei os conhecimentos da área de banco e funcionou muito bem. Os dois lados da mesma moeda juntos estavam funcionando de novo. Mas aí o meu erro foi misturar a vida pessoal e profissional, né? O relacionamento ele não seguiu adiante e aí eu vendi a minha parte e deixei um estúdio lucrativo e segui o meu caminho. Eu voltei a ser só um lado da moeda, mas eu não desisti. Eu fui para o digital com o objetivo de ensinar o que eu criei no meu estúdio. A minha lógica era simples. As sobrancelhas crescem, então um estúdio tem que ter cliente todo dia. Simples assim. E além disso, as professoras eram especialistas na técnica. E eu iria explicar a parte da gestão do estúdio, o outro lado da moeda. E o meu desafio era explicar que além da técnica, existia esse outro lado. E aí a pergunta que eu mais recebi era: Ivan, tem que ter uma técnica impecável para poder vender mais. Aí eu respondi assim: e por que você tem um trabalho maravilhoso aí de micro, de design e tudo, e tem gente com um trabalho muito pior que o seu, com mais clientes e ainda cobra o mesmo valor que você cobra? Pensa nisso. Para resolver isso na época, eu criei um passo a passo simples e eu chamei de método SAL, que significa sua agenda lotada, né? Eu senti a necessidade de deixar o processo mais atualizado, então eu voltei a estudar e aprendi a mexer nessa parte do Instagram, do Google Meu Negócio, do WhatsApp, nessa segunda versão do método SAL. Nessa época, o outro lado da minha moeda eram as designers de sobrancelhas, porque eu estava no digital. Mas era como se fossem lados de moedas diferentes, porque elas ainda não tinham conhecimento de técnica suficiente para colocar as estratégias que eu queria em andamento. Eu tinha tanto conhecimento de gestão para ensinar e de administração, e eu recebia perguntas assim: como eu faço uma boa marcação? Quanto tempo que eu deixo a rena? Pô, gente, caramba, sem... E assim, tudo bem, porque na época essa era a dúvida que elas tinham. Nessa área de sobrancelha, explicar gestão, dinheiro, vendas, posicionamento para designer de sobrancelha era muito difícil, pelo amor de Deus. Mas isso acontecia porque eu estava precisando do lado certo da minha moeda. E eu estava fazendo o meu melhor, sabe? Eu estava vendo que tinha um risco, inclusive, de eu ter que parar com tudo e fazer outra coisa e até, de repente, voltar para a CLT, que eu não queria fazer isso mais depois que eu tinha saído, já tinha conhecido esse mundo de sobrancelha. E na minha vida pessoal, nessa ocasião, eu conheci a minha esposa, a Gislaine. E eu chamo ela de Gi agora, né? Eu sempre chamei ela de Gi.
A gente começou a morar junto, pasme, em 6 semanas. E sim, eu sei que foi rápido, mas deu tudo certo. Ela virou minha maior apoiadora, inclusive me dando ideias, né, para deixar o método mais enxuto. Porque, segundo ela, uma vez eu estava explicando e ela falou que parecia uma faculdade. Aí eu fiquei pensativo, mas peraí, eu tenho que enxugar isso daqui. Mas como que eu vou fazer isso sem afetar o resultado final? E nessa mesma época, meu filho completou 18 anos e no dia do aniversário ele veio morar comigo. E aí a família estava completa e eu me motivei muito nessa ocasião. Mas faltava o lado certo da minha moeda. E aí eu não desisti. Eu converso muito com a Gia, sempre conversei até hoje, né? E ela me dá ideias assim maravilhosas com relação ao trabalho que precisa fazer. E ela tinha me falado que o curso estava muito extenso e que eu precisava resolver isso. E uma outra coisa que foi muito top que ela falou foi sobre as minhas alunas, elas estavam muito cruas, que eram as designers de sobrancelhas, que elas precisavam de um tempo maior ali de amadurecimento na profissão. Aí, bum, minha cabeça explodiu. Aí eu fiquei pensando, e sem saber, ela me ajudou pra caramba com isso, porque isso resolvia 2 problemas. Na carreira de uma designer de sobrancelha, naturalmente ela evolui para micropigmentadora. E já tem o lombo mais calejado, ela já está mais experiente, ela sabe que ela precisa de gestão, administração, venda, atendimento. Normalmente ela já gastou muito com uma dessas 3 coisas. Cursos e eventos, já gastou muito com isso. Com reformas infinitas e com materiais caríssimos. E aí eu comecei a fazer isso, juntei a experiência que eu tinha com os grandes bancos, tudo que eu aprendi de Instagram, WhatsApp, Google, rede social, e um aprendizado novo de linha editorial, que eu tirei da Shopee e da Shank. Mais para frente eu vou explicar melhor sobre isso, para vender mais pelo Instagram. E aí eu direcionei tudo isso para uma mentoria exclusiva para micropigmentadoras, que já era o público certo. Aí a mentoria está prosperando e por conta de fazer de uma maneira diferente, e finalmente eu encontrei o meu lado certo da moeda. Durante meses, eu vinha procrastinando esse projeto de dividir com você o máximo possível do que eu aprendi e continuo aprendendo nesses quase 10 anos de experiência com a gestão de estúdio de sobrancelhas. E a lógica é simples, é a mesma. Sobrancelhas crescem. Então o estúdio tem que ter cliente todo santo dia. Além disso, a micropigmentadora quer trabalhar menos e ganhar mais. E eu, honestamente, quero te ajudar com isso. E agora eu vou te mostrar o jeito errado de começar a faturar 10 mil por mês com micropigmentação. Você normalmente vai fazer parte de um dos grupos que eu vou falar. O primeiro grupo, ele tem um trabalho top, tá faturando até um valor razoável de uns 3 a uns 5 mil aí, só que tá quase morrendo de tanto atender, não tem tempo para nada e o pior, não vê a cor do dinheiro no final do mês. É como se não tivesse feito todo esse trabalho. O segundo grupo é quem está com um serviço de micro maravilhoso, mas não tem a quantidade de cliente que gostaria. O terceiro grupo já tem um trabalho magnífico, tá sem foco, tá empurrando com a barriga, desanimou, sabe? A pessoa que tem um trabalho muito bonito, mas desanimou. E sim, existe a maneira clássica de tentar impulsionar sua carreira e o seu estúdio, é claro que existe. E ela chega a ser até intuitiva, que é o jeito que a maneira que as professoras ensinam, é a maneira que as suas concorrentes usam, é o jeito normal, que é usar o seu lado da moeda. E aí o que você faz? Normalmente, primeiro, gasta muito com curso, certificado e imagina que quando você tiver a técnica perfeita, você vai conseguir os 10 mil por mês. E eu tenho, inclusive, relatos de micropigmentadoras que gastam de 10 a 30 mil reais. Isso, de 10 a 30 mil reais, com curso e com investimento na técnica, e muitas vezes vários desses investimentos ficam parados. Segundo ponto, investe em estruturas e reformas frequentemente e acredita de verdade que depois que fizer o estúdio dos sonhos, vai conseguir os 10 mil reais por mês. E eu também tenho relato de menina que gastou de 10 a 30 mil reais para montar o estúdio dos sonhos, às vezes do zero, e até chegaram a se endividar com isso. E o terceiro,
investir pesado em material, dermógrafo, T-body, pigmento, régua, lápis e um monte de outros itens aí que você sabe melhor do que eu, que é o seu lado da moeda, e muitas vezes de professores e professoras famosas que vai falar que se você tiver um melhor material, aí você vai conseguir sim um faturamento maior de 10 mil por mês. E por que isso que eu acabei de explicar não funciona como você gostaria e nem na velocidade que você precisa? Porque você precisa usar o outro lado da moeda, a parte da gestão. E o pior é que o motivo ele é muito mais simples do que você imagina. É assim. Uma estratégia boa dá para vender um serviço ruim em um lugar simples e com material barato. Agora, uma estratégia ruim não dá para vender um serviço bom no melhor lugar com os melhores materiais. Olha que loucura! Então, se você é daquelas meninas que são as teimosas ainda, ou das mais desconfiadas, você vai desconfiar do que eu estou falando para saber se é verdade, porque você não conhece o meu lado da moeda. Então, dá uma olhada nesse desabafo dessas micropigmentadoras sobre exatamente isso que eu acabei de falar para você. Eu acredito que o que me fez perder mais tempo e dinheiro, eu foquei tanto em curso, em especialização da área de sobrancelha e esqueci da parte aí do gerenciamento, né, do meu negócio sozinha, e eu precisava, né? Muito. É o que falta pra mim, acredito. Eu acredito que mais me fez perder tempo e dinheiro foi eu ter construído o meu espaço, investido, assim, horrores nele, né? Então eu investi muito, assim, e foi onde eu travei tudo durante esses 4 anos. Quando eu estava no fundo da minha casa, eu conseguia produzir mais e ter mais que hoje aqui, porque como me desgastou muito tudo isso, meio que agora eu não tenho. Gente, eu tenho um espaço, eu tenho tudo do jeito que eu queria, mas eu não tenho, mas que eu não vejo mais sentido. Até hoje, o que me fez mais perder dinheiro e tempo foi investimentos em produtos muito caros, comprando pelo que o famoso está mostrando ali. Então, assim, eu acho que isso fez eu perder tempo, perder dinheiro e investimento em algo que poderia ter comprado em um valor menos e que teria a mesma qualidade. Eu insisto, começar do modo clássico é condenar o seu estúdio. E aí pode estar acontecendo nesse momento 2 coisas. Ou você está com tudo na mão, mas simplesmente não consegue vender, não consegue alcançar o faturamento que você quer. Ou você está atendendo igual louca e não tem tempo para nada. E o pior, que você não vê a cor do dinheiro no final do mês. Então agora você vai me falar, mas Ivan, me conta mais sobre esse outro lado, pelo amor de Deus, o outro lado da moeda. Tá bom, então eu vou falar para você aqui de uma forma, a forma certa de você dar os seus primeiros passos para a micropigmentadora faturar os 10 mil por mês. E eu sei que você já deve ter visto muito conteúdo aí sobre Instagram, sobre WhatsApp, sobre funil de venda, sobre precificação e tantas outras coisas. Agora deixa eu te chamar a atenção para uma coisa importante. Primeiro você precisa te lembrar, quem te ensinou, essa pessoa tá do mesmo lado da moeda que você? Ou então, se você viu esse conteúdo e ele não foi específico para a sua área de micropigmentação, se ele não foi específico para você que é micropigmentadora, então eu quero dar a oportunidade de você ver o problema com um ponto de vista diferente e específico para você, de alguém que é especialista na gestão de estúdio de sobrancelha. Então você precisa saber que eu vou me colocar no lugar de um sócio. Porque é alguém que vai estar ali do seu lado, é alguém que teria que falar ou falaria a verdade para você, mesmo que você não gostasse. Porque nós dois queremos a mesma coisa. A gente quer que você consiga dar os primeiros passos na direção certa para faturar os seus 10 mil por mês. Então, eu vou direto ao ponto para economizar o seu tempo e o meu tempo também. E primeira coisa, um estúdio de sobrancelha é uma empresa fácil de administrar. Se eu for comparar com um banco ou até comparando com outras empresas na área da beleza. E você não precisa concordar comigo. Eu acho fácil, do mesmo jeito que você acha fácil, encontrar um problema na sobrancelha. Não é fácil isso para você? Você bate um olho na sobrancelha e você já vê o erro.
E aí é assim que eu sou para administrar o estúdio. Ó, a estrutura que você já deve ter na mão aí é essa. Você vai lá, cria um conteúdo de incantation, um conteúdo que vai encantar a cliente. Mais para frente eu vou te explicar melhor sobre esse conteúdo. É uma das coisas mais importantes que você precisa saber. Esse conteúdo ele faz a cliente se interessar e essa cliente manda mensagem para você. E aí você vai responder de uma maneira profissional e aí você vende para essa cliente. E aí, a cliente que compra, você fideliza e vende mais para ela. E a cliente que não compra, você recupera depois. E fica tudo lindo desse jeito. E essa é a estrutura básica que você tem que ter. Tá, Ivan, como que faz isso? Tá, são 4 pontos que você precisa considerar. Primeiro, como que você se posiciona pessoalmente e profissionalmente? Isso não só no estúdio físico, aí onde você está, mas na internet também. Como que você se posiciona e responde o seu WhatsApp? Esse é o segundo ponto. Terceiro, como você usa o Instagram para trazer cliente todo santo dia? E o quarto, como que você faz as ações de venda que vão te dar resultado, que vão te dar dinheiro no bolso? Então eu vou te falar o mais importante sobre cada um desses temas de forma clara e direta ao ponto. O primeiro é você, a micropigmentadora. E você é o centro da comunicação com a cliente aí no seu estúdio. Tudo diz algo bom ou algo ruim sobre você e sobre o seu estúdio e sobre tudo que você faz. E então, não basta você ser profissional. Você tem que parecer profissional. E se eu fosse um dia aí no seu estúdio, assim que eu entrasse, eu já ia saber que você é a dona ou teria alguma dúvida? Se tivesse mais pessoas por aí, será que eu conseguiria identificar, bati o olho, vi que você já é a dona? E principalmente, como que é o seu posicionamento no Instagram, nas redes sociais? Não é só você, pessoa. Você como pessoa, também é a cara do seu estúdio, do seu negócio. E a sua futura cliente, ela tá lá de olho. Antes de comprar qualquer coisa, ela quer conhecer um pouco mais sobre você, certo? Ainda falando sobre você, o preço que você cobra pelos seus serviços, esse preço acompanhou tudo que você já gastou, já investiu na técnica, na estrutura e nos materiais até hoje? Se uma cliente vê a sua micro e ela comparar com a micro de uma concorrente aí, a da concorrente, tanto a que cobra mais caro que você ou uma que cobra mais caro da cidade. Aí me diz uma coisa, o seu trabalho é muito pior do que o dela? O seu trabalho ele fica muito para trás? Ou o seu trabalho é parecido com o dela, ou até melhor? Repara o seguinte, você está pensando nessa situação, você está aí na sua cabeça fazendo uma comparação, né? O seu trabalho com a da coisinha aí, que você sabe quem é. Mas você é profissional. Quando você faz uma avaliação, você considera um monte de coisa, um monte de ponto, e às vezes você até diminui um pouco do seu trabalho. Mas a cliente, ela não é profissional e ela não tem ideia, ela não sabe metade do que você sabe. E aí, será que a sua cliente, olhando o seu trabalho da concorrente, vai ver tanta diferença assim? E tem a seguinte verdade na nossa cabeça, eu estou falando isso de mim, de você, que a gente acredita nisso. O barato é ruim e o caro é bom. E o seu preço, ele é muito diferente dessas concorrentes? Os preços delas, de repente, são mais caros e o seu é mais barato? Se acontece isso, a percepção geral acaba sendo ruim. Eu vou dar um exemplo melhor para você entender. Se tem um dermógrafo de R$500 e um de R$2.000, ou então se tem uma maca, qual que é a maca melhor? Uma maca de R$3.000 ou uma maca de R$8.000? E eu poderia ficar fazendo comparação aqui dia e noite. Você pode até querer não me responder honestamente, só que se a única coisa que eu passei para você foi o preço, eu não te falei característica nem nada, só falei o dermógrafo é melhor esse ou esse, ou a maca é melhor essa ou essa, se o único comparativo que você tem é o preço, e aí vai ser assim na sua cabeça, o caro é bom, o barato é ruim. E quanto mais barato, pior é. Será que o seu preço é o mais barato aí da região? Se for, cuidado com isso.
Saiba que para um estúdio faturar R$10.000 por mês, você tem que cobrar um preço mais caro. Até para ter uma margem para você negociar, para você dar um desconto se você precisar, para você fazer algum tipo de manobra, descontar a taxa de cartão, parcelar. Mas como você vai fazer para dar um desconto se o seu preço já está na risca, já está muito barato? O que eu quero que você entenda é que você vai precisar reajustar o seu preço em algum momento. Então, vamos adiante. Segundo ponto, o posicionamento no WhatsApp. Aqui eu já começo te falando, pensa como que as pessoas se comunicam no WhatsApp. Eu sei que você tem a sua maneira preferida de usar o WhatsApp, mas tem 4 formas das pessoas falar pelo WhatsApp, se comunicar. Tem as pessoas que gostam só de escrever, só texto. E talvez você conheça alguém assim. Tem aquelas que elas só mandam áudio. E aí, pelos mais diversos motivos. Ou talvez porque elas não enxergam direito, outras vezes porque elas não sabem ler ali certinho, ou então para ganhar tempo mesmo. Tem a terceira, que é a das imagens, ela usa de 2 maneiras, ou se comunicando com figurinhas, ou através de fotos. E normalmente essa pessoa manda foto do que está fazendo agora. E aí, a quarta, tem quem ama vídeo, videochamada, e a maioria das pessoas, dentro da sua comunicação, gosta muito de vídeo. Para analisar, quando você está nas suas redes sociais, você prefere o quê? Você prefere ler, ver carrossel e ver imagem, ou ver vídeo? E eu não estou falando do que você já viu, que eu sei que você vê de tudo, mas a sua preferência. E eu sei que você já tem aí o jeito que você gosta de ver as coisas e o jeito que você gosta de responder às clientes. Mas você precisa saber que as pessoas, no geral, elas se comunicam dessas 4 formas. E você precisa, como empresa, usar todas essas maneiras de responder à sua futura cliente, principalmente quando você ainda não a conhece, não sabe a preferência que ela tem. Quanto mais a cliente entender, mais vendas e mais dinheiro no seu bolso. Eu vou pegar um estudo de caso. Tinha uma micropigmentadora que ela só respondia por áudio para ganhar tempo. O problema é que ela nem sabia se a cliente podia ouvir naquela hora, será que ela estava no trabalho? Será que ela estava com o filho dormindo lá perto? E aí já era. Perdeu uma venda porque essa futura cliente, ela para de responder se você manda de um jeito que ela não pode responder naquele momento ou se ela não gosta. Aí eu falei o seguinte para ela, vamos resolver isso. Eu sei que você está com pressa, quer mandar áudio. Faz o seguinte, pelo menos pergunta se a cliente pode ouvir naquele momento, antes de você mandar. Agora vamos entrar no seguinte ponto. Como você informa o preço? Você responde sempre da mesma maneira, ou você usa as 4 formas de comunicação com a sua cliente? Agora eu vou te mostrar como que as minhas alunas respondem às clientes. E eu vou te mostrar a parte de texto. Depois você vai entender como que você vai transformar esse material em uma linha editorial de incantation de sobrancelha. Então, primeiro eu vou te mostrar aqui como que a gente faz com o texto e aí depois eu detalho melhor o que você vai precisar fazer. Então, eu vou dar o exemplo para você. De todos os serviços, eu escolhi o mais básico, que é o que você deve responder todo dia, que é com relação ao design de sobrancelha na pinça. Agora, para facilitar, começa printando aqui essa tela para você já conseguir pegar esse material. E aí é o seguinte, aqui em cima eu já vou falar aqui, ó, design de sobrancelha na pinça. Aí é um texto que você manda para a cliente, esse é o texto escrito, para você responder quanto é o seu serviço. Ao invés de você simplesmente ir lá e colocar o preço, jamais faça isso. Vou descrever aqui o que eu vou incluir no seu design de sobrancelhas na pinça. 1. Conversa sobre o que você gosta na sobrancelha e minha recomendação profissional. E até você pode colocar sobre o que você não gosta. 2. Higienização das sobrancelhas antes do procedimento, com shampoo Johnson Baby, glicerina, esfoliante de melancia, porque as sobrancelhas têm que estar sem células mortas, têm que estar higienizadas e sem oleosidade para não haver irritação e dar maior durabilidade no procedimento.
o terceiro. E aí assim, mas Ivan, a minha higienização é diferente. Tudo bem, você vai detalhar a sua nesse processo. Depois, marcação feita com lápis dermatográfico Mitsubishi com linha para deixar o desenho mais preciso. Confirmação com paquímetro para um desenho perfeito. Mas a minha é diferente. Tudo bem, eu entendo, e você vai precisar adequar a sua aqui. Depois, retirada dos pelinhos. Depois, finalização. Durabilidade média do design, 30 dias. Fica pronto. Isso daqui é importante, que são informações que geralmente as pessoas não costumam passar. Olha só, como que o atendimento, como que esse texto fica rico quando você dá mais informações. Fica pronto em 20 minutos. Valor do design de sobrancelhas é de R$40, mais barato que uma pizza, porque dura mais. Aí a forma de pagamento, né? Aceitamos Pix, dinheiro, crédito, débito, você vai colocar a sua, claro. Para agendamento é necessário um Pix de comprometimento de R$20 e o restante pago no dia agendado. Por quê? Para educar cliente. E aqui o final, um SOS, tira dúvidas e suporte após a realização por 30 dias. É uma garantia, é uma maneira de você garantir que a cliente vai ter ali um suporte se acontecer qualquer problema aí no serviço que você prestou para ela. E aí você pode falar assim, mas Ivan, é muita coisa. Mas quando você transformar esse material detalhado em áudio, imagem e vídeo, vai ser muito mais fácil da cliente entender também. Não estou falando para você ficar mandando só texto. Lembra que eu estou falando que são 4 maneiras de comunicação? Você tem que usar todas elas. E aí essa cliente vai sim querer comprar cada vez mais, porque ela vai entender melhor. O seu recado, a sua mensagem vai chegar nessa cliente. E aqui eu quero que você entenda o seguinte. As clientes, elas sabem bem menos do que você imagina. E quando a gente detalha o procedimento, elas vão gostar e, melhor, elas vão ver você como profissional e como referência, certo? Eu acabei de explicar aqui para você essa parte da mensagem. E nessa mensagem, isso está dentro da experiência da cliente. E são um total de 5 fases. A primeira é esse primeiro contato por mensagem. Depois que você fecha com ela, depois ela vai para o primeiro contato presencial, que é o antes. E depois tem o durante, que são as primeiras impressões que ela vai ter do trabalho que você vai entregar. E depois tem a fase 4, que é o depois. É a primeira opinião formada que ela vai ter de você e do seu estúdio aí. E depois a fase 5, que é a última, que é o pós-depois. É a primeira oportunidade de você saber a opinião dela, uma opinião formada que ela já tem e que vai te falar. Deixa eu te falar observações importantes. Nas fases 2 e 3, que é o primeiro contato presencial e as primeiras impressões, você pode e deve usar os 5 sentidos para você criar uma memória muscular na cliente. O que é? É uma coisa que vai ficar gravado na pele dela. E você vai encantar essa cliente com os 5 sentidos, que é a visão, a audição, olfato, paladar e tato, dentro do seu estúdio de sobrancelha. E a recepção, ela também é responsável por ensinar as regras da casa para a cliente. Essa sua futura cliente, ela precisa entender que aí não é bagunça. Tem tolerância de atraso, tem multa se faltar sem avisar, e se você não educar suas clientes, você vai sofrer com um monte de cancelamento, falta, atraso, vai virar a casa da mãe Joana e eu sei que você não quer isso. Nunca manda só o preço de um serviço, independente de qual é o serviço. Esse é um dos maiores erros. Agora eu vou te falar como que você faz para você dar um orçamento da micro. Você tem que saber algumas informações importantes da cliente, então é uma conversa com ela. Primeiro, você vai ter que chamar sempre a cliente pelo nome. Se você não souber o nome dela, pergunta. Depois, pergunta se é uma micro antiga ou se é uma micro nova, porque isso muda o preço. E ela prefere micro com efeito fio ou com efeito rena? Isso dá uma impressão de você falar para ela logo na sequência, que é o ponto 4, manda foto, 2 ou 3 fotos do antes e depois da técnica que ela escolheu, para ela já começar a se encantar.
O quinto passo é a explicação simples e cativante do serviço que ela escolheu. Fala numa linguagem fácil, sem ser em termo técnico. O sexto, você vai perguntar para ela qual o problema que mais incomoda essa cliente. Não necessariamente o que mais incomoda é o que você vai precisar fazer. E você tem que se atentar para resolver o que incomoda a cliente. E é claro que você vai ajustar as outras coisas que precisar também. Mas o foco é o que incomoda ela. Sétimo, procure entender se ela vai querer fazer esse procedimento. Vai ser uma coisa para agora ou ela está só orçando, fazendo comparação de preço para o futuro? É importante você saber disso. 8. Manda o texto para ela, modelando o texto que eu já te expliquei, que eu te falei que era do design. Você faz esse texto aí de cada serviço, você vai mandar um texto para ela desse de micro. E na sequência você vai mandar a disponibilidade, que são 2 dias e 2 horários diferentes. O 10º é sobre como que ela faz para dar o sinal e garantir o horário dela. Ela precisa dar um sinal. O 11º, essa cliente ela vai mandar o comprovante do sinal, o comprovante de pagamento, e aí o 12º passo, você vai pegar os dados dela, nome completo, data de nascimento e e-mail para agendar. Passo 13º, você vai mandar o endereço completo do seu estúdio com o link, a localização, foto de como chegar, informação completa sempre, para não ficar gerando retrabalho. 14º, se precisar mandar lembrete do dia e do horário que ela agendou, se ela agendou para um pouco mais de dias assim para frente, manda um lembrete para essa cliente não se perder no horário, é sua responsabilidade. E se você não lembrar de mandar o lembrete, coloca na agenda. Mandar lembrete para a cliente, aí você coloca esse lembrete 2 dias antes do horário dela. 15º passo, você vai agendar o retoque pós no dia do procedimento, antes da cliente sair, para ficar tudo certo, para não ficar nenhuma pendência. O 16º passo, você vai mandar os cuidados pós ou entregar pessoalmente, no dia que ela estiver aí fazendo o procedimento. O 17º passo, você vai acompanhar e tirar dúvida dessa cliente até a cicatrização. Se você achar que é necessário, você pode falar ou mandar alguma coisa para ela antes dela te perguntar, para justamente ela não ficar com aquela sensação que ela só fez e foi abandonada. Observações importantes aqui, ó. Só responde, quando você estiver fazendo orçamento, falando com a cliente, só responde sobre o que a cliente perguntar. Nada de mandar aquela palhaçada com PDF de todos os serviços com um monte de valor para a cliente, para ela se virar e procurar. É como se fosse o seguinte, eu vou dar um exemplo. Você vai comprar um dermógrafo num lugar e a pessoa te manda a tabela de todos os itens da loja. Se você estiver interessado, talvez você até vá olhar. Só que se você está com pressa procurando o dermógrafo, pode ser que essa pessoa perca a cliente, você não vai querer saber. Ou então você fala para ela, não, moça, olha, eu vi aqui, eu não achei, manda qual que é o preço do dermógrafo, só quero saber isso. Aí talvez isso aconteceu com você e você não sabe nem o que foi, a cliente não quer ler, ela não quer ler. E talvez em um outro momento você possa mandar esse PDF, mas no primeiro contato não. No primeiro contato é hora de você dar uma atenção para a cliente. E agora vamos para uma tarefa mão na massa, para você se mexer e você começar a se posicionar na direção certa. Vamos botar para torar aqui, ó. Você vai listar todos os serviços que você tem aí no seu estúdio. E depois você vai criar uma explicação simples para cada um desses serviços. Para você explicar como se você tem que conseguir explicar isso para uma menina de 8 anos de idade, para realmente você ter certeza que você está explicando de uma maneira fácil da pessoa entender. Segundo, você vai descrever tudo que você inclui em cada serviço, igual eu fiz com o serviço de design. E aqui eu vou impulsionar você. Quem ficar até o final da aula vai saber como fazer para receber um material em PDF com a explicação completa dos seguintes serviços. Igual eu fiz aquele, eu preparei o design, que é aquele que você já viu, o da rena, da coloração, do buço na linha, do spa de sobrancelha, da micro na sobrancelha e da micro labial. Vamos adiante para o tão esperado material de incantation, que eu falei, que é o terceiro ponto. Eu vou fazer uma introdução antes, porque esse talvez é um conceito novo, do jeito que eu vou explicar para você. E eu preciso sim deixar claro o poder que isso tem. Ó, o material de incantation é um material uau.
É um material que a pessoa bate o olho e fala, uau. É um material que explica fácil. É um material que encanta. É um material que gera desejo. É um material que resolve o problema que a sua cliente precisa resolver. Eu vou fazer uma comparação para ficar mais claro. O material, o Incantation na comida. É uma comida bonita, é uma comida visualmente muito bonita, é uma comida cheirosa. E é o famoso comprar o livro pela capa. Antes mesmo de você experimentar, é a apresentação, a aparência. Não basta ser gostoso, tem que parecer gostoso. Um conteúdo que a gente vê de comida frequentemente nesse sentido é aquele food porn, que é aquela comida quase que pornográfica, que é aquela batata com queijo caindo por cima, um refrigerante do lado escorrendo ali, bem gelado. É aquele pedaço de pizza do sabor que você mais gosta, fresquinho, com aquela fumacinha saindo dele. É aquele lanche suculento, você vendo uma pessoa morder um lanche suculento. Então a gente vê muito esses conteúdos, inclusive explicativos de passo a passo com a comida, como foi feito. E de outras coisas também a gente vê, móveis e outras coisas. E aí a gente fica com vontade de comprar, de experimentar, porque a gente viu o quê? O durante. A gente não viu só o antes e o depois. E esse conteúdo que vai precisar ter no seu Instagram de sobrancelhas. E aí eu criei esse material de Incantation, porque como gestor de estúdio de sobrancelhas, eu precisava pesquisar os preços. Eu tinha que repor material, você deve fazer isso também. Como que eu fazia na época? Eu pesquisava em 4 sites, na Shopee, no Mercado Livre, na Amazon e no AliExpress. E aí eu percebi que eles tinham um padrão que facilitava muito eu comparar e comprar o que eu precisava, que é as avaliações dos produtos com as notas, qualificação do vendedor, quanto que vendeu. E o que a gente faz para comprar hoje? A gente vai lá no que está vendendo mais e com a melhor nota. É ou não é? É isso que você faz para comprar. Normalmente. E aí eu trouxe isso para o estúdio de sobrancelha numa forma de linha editorial. Por que eu criei isso? Porque a cliente ela tem uma jornada de compra até a micro. A cliente ela normalmente não vai lá e compra a micro direto. O natural é ela começar com um design ou com a rena. E quando eu falo isso, eu sei que você vai dizer, mas Ivan, teve uma cliente que ela veio fazer a micro direto. Então, possivelmente, essa cliente, ela já era cliente de design ou de rena de outro lugar ou de uma concorrente sua. Só que ela escolheu fazer a micro com você por algum motivo. E o fato é que se você não consegue fechar nem o serviço de design de rena, como que você vai fazer com a micro? Isso daí vai te dar problema. Então, e sim, você também tem que saber vender a sua micro, que o objetivo é que ela se torne o seu carro-chefe. Por isso que eu te expliquei como que você passa o orçamento da micro. Então, a minha pergunta para você agora é, o conteúdo que você está fazendo hoje no seu Instagram e nas suas redes sociais, toma quanto tempo? E, principalmente, gera quanto dinheiro? Se o conteúdo que você está fazendo não tá trazendo o dinheiro que você gostaria, aí tem alguma coisa errada. Você pode estar indo na direção errada. E por que você mudaria o jeito que você está fazendo agora para fazer do jeito que eu estou falando? Por causa do novo comportamento da sua cliente quando ela vai comprar. Você já percebeu que quando a gente vai buscar informação para comprar alguma coisa, a gente está procurando cada vez mais por nossa conta, sem ficar perguntando nada para ninguém? Eu vou dar o exemplo do dermógrafo. Quando você vai comprar um dermógrafo, talvez você já tenha passado por isso. Você vai comparar as marcas, os modelos, as ponteiras, a fonte de energia, garantia, pigmento que pode usar, leveza e tudo mais que você puder descobrir. Você vai levantar lá a capivara, o histórico de vários dermógrafos diferentes até você se decidir. E aí, quando você vê, ainda vai ver vários vídeos mostrando cada um, inclusive vídeos mais longos, com demonstração de uso, de pegada, de leveza, tudo que eu já tinha falado antes, e você ainda vai sim querer ver vídeo com zoom lá no máximo, para você ver os detalhes.
É como se você estivesse vendo ali pessoalmente. E depois que você escolheu o modelo certinho, você ainda vai ver as melhores formas de pagamento. Não do mais barato, mas do que atender melhor a sua expectativa. E principalmente o que encantar mais você. E aí agora eu te pergunto, por que quando a cliente entra no seu perfil, ela não encontra esse material de sobrancelha? Porque quando ela entra em contato perguntando o preço, ela não recebe um atendimento completo, explicativo, usando todas as formas de comunicação. A jornada de compra da cliente até a micro, ela se resume em uma palavra: confiança. A pessoa só compra se ela confia em você. E o problema é que o seu Instagram, e não é que a paleta de cor dele tá ruim, ou que o seu perfil ele não é tão bom assim. Às vezes ele já é um perfil muito bonito, maravilhoso. Só que é o seguinte, tudo bem de ele ser assim, só que o ponto mais importante é que ele está ajudando esse material que você está postando. Ele parece que é para sua colega de trabalho, para sua professora. Você considera que a sua futura cliente sabe mais do que ela realmente sabe e acaba não explicando com os detalhes que você precisaria? Eu não estou falando da cliente que é aquela que já está com você há um tempão. Que é essa que de repente vai lá e comenta nas suas publicações. Eu estou falando para trazer gente nova, gente que não conhece você, o seu trabalho, o seu estúdio, o seu perfil. E essas pessoas mandando mensagem querendo falar com você. E como que você está respondendo às clientes que estão perguntando aí quanto está o design, quanto que está a micro? Dito isso, esse é o material de incantation que precisa ter na sua comunicação aí no Instagram, no Google Meu Negócio e principalmente no seu WhatsApp, que é por onde você pode mais encantar a cliente. O WhatsApp é um canal magnífico para encantar a cliente. Agora que você entendeu a importância desse posicionamento diferente no seu Instagram, foca na venda, a gente vai entrar nesse ponto 3, o posicionamento no Instagram com objetivo de venda. E eu já vou começar entregando ouro. Ó. Os 4 materiais de incantation de sobrancelha, eles são, primeiro, sobre você. Quem que faz? Por que que você faz? Divide a sua rotina. Isso gera identificação e confiança. Segundo, sobre o seu estúdio. Onde você faz? Gera uma segurança e uma confiança para a cliente. Cada cantinho. Terceiro, seu procedimento. Esse é o que mais tem que ter. O que é, para que serve, como faz, isso gera um entendimento e um aprendizado e muita confiança para a cliente. Que é aquele passo a passo mesmo, né? E é o durante. E 4, depoimento bom. O que as clientes falam sobre você, sobre o seu estúdio e sobre os procedimentos? Quando você coloca esse material, isso gera um pertencimento, uma comunidade, prova social, segurança, confiança. Eu modelei esse material como eu tinha mencionado, basicamente o que a Shopee e a Shein faz, os grandes marketplaces. Vamos analisar o que uma cliente se interessa quando ela vai comprar. E aí me responde uma coisa, a sua cliente, ela é profissional de sobrancelha? É claro que não é. Então, você não pode se colocar no lugar da cliente porque você sabe muito de sobrancelha. Eu vou dar outros exemplos. Como que você avalia o que é o diferencial de um técnico de informática? Você sabe? A resposta é não. O que você tem que avaliar para escolher um mecânico para arrumar o seu carro? Ou avaliar um pedreiro para fazer a sua reforma? Ou uma ginecologista ou um dentista para cuidar de você? Percebe que de alguns desses exemplos que eu dei, você vai saber um pouco mais e de outros você vai saber um pouco menos. E tem alguns que você não sabe absolutamente nada. Mas o que você vai saber sempre é o problema que está te incomodando. Você vai buscar uma solução ou um profissional. E isso daí não vai mudar. Então, a gente vai nessa linha. A sua futura cliente, ela só sabe o problema que ela tem. Ela sabe o que incomoda ela na sobrancelha, que é a sobrancelha rala, a sobrancelha com falha. Ela demora muito para ficar pronta e sair de casa, porque ela está usando lápis e sombra todo dia. Ela sabe que tem uma diferença no formato e por aí vai. Falar, tá, Ivan, mas como que eu uso esses 4 materiais de incantation aí no meu perfil? Basicamente, o que é o básico?
você vai... Para falar sobre você, você não é só pessoa física, você é pessoa jurídica, você é a empresa. Então, você divide um pouco da sua rotina, do que você faz nos próprios stories ou nos status lá do WhatsApp. E eu não quero que você exponha a sua vida pessoal. Só que você tem que entender que você também é uma empresa e a cliente, ela vai ter uma segurança maior quando ela souber que você é uma pessoa como ela. Você também faz coisa normal como ela. Segundo ponto, sobre o seu estúdio. Você tem que mostrar onde é, que música que você ouve aí, como é cada pedacinho e por quê. Se assim ela gostar, ela vai. E se ela não gostar, ela não vai e não te enche o saco. A gente tem que focar em quem quer comprar. Você não tem que convencer ninguém aí se a pessoa não quiser. Se não quiser, tudo bem. Quando ela quiser, você vai atender ela e tá tudo certo. Terceiro, sobre o seu procedimento. Esse vai ser o que mais tem no seu perfil. Você tem que fazer análise de sobrancelha, dando a sua recomendação profissional, mostrar cada passo, cada serviço ali separadamente, usar os textos que eu falei anteriormente como a sua base do que você vai precisar mostrar aqui nesse passo 3. Mas no final eu te falo como que você vai conseguir o PDF com todos os textos que eu prometi. Um depoimento bom, o quarto ponto é o depoimento bom. O que a cliente achou do procedimento é o mais importante. Depois vem o que ela achou do lugar e em terceiro o que ela acha de você. Né? Do lugar é a estrutura, o atendimento, os cuidados. E por último, o que ela acha de você como pessoa. Esse é o menos relevante para a venda, né? Para atrair cliente. Então vamos botar para torar aqui e vamos fazer uma outra tarefa mão na massa. Aqui é para se mexer e começar a se posicionar na direção certa para você conseguir os seus 10 mil por mês. Então, usando o exemplo que eu dei do texto de resposta lá do design de sobrancelha na pinça, você vai tirar foto de cada etapa conforme está descrito lá no item 1 até o 6. E aí depois você vai fazer um vídeo com as fotos ou então você vai coloca as fotos uma atrás da outra e você vai narrando, explicando o que você inclui no seu procedimento em cada etapa. E esse material, ele é muito rico, porque além de ele servir para você publicar no seu Instagram, ele vai servir para complementar o texto escrito e mandar para a cliente na hora de informar o preço. E aí você não vai ter só o texto, você vai ter o texto e um vídeo. E aí você já pode colocar a legenda nesse vídeo. Praticamente você vai abranger as 4 formas de resposta com essa mão na massa, com essa tarefa. E aí você vai aumentar muito a percepção de valor que essa sua futura cliente tem do seu trabalho e de você. E se você quiser ir para um outro nível, você repete esse processo com cada um dos serviços que você tem aí no seu estúdio. Se você julgar que você ainda não tem autoridade e isso te gerar insegurança, lembra que a autoridade está na cabeça de quem vai te ver. Quando a pessoa vê esse conteúdo, você vai se tornar uma referência para essa pessoa, igual os exemplos que eu dei do técnico de informática, mecânico, pedreiro, ginecologista, dentista. Se um profissional desse manda para você um vídeo explicativo do que é o que você está perguntando, do serviço, você automaticamente vai ver essa pessoa como especialista. Então, eu garanto que isso vai funcionar para você também. E você pode fazer sem medo e além de usar esse conteúdo no seu perfil, você vai usar para informar o preço pelo WhatsApp também. E quando você for publicar, coloca 5 hashtags da sua cidade, do seu bairro e não coloca hashtag de sobrancelha. E na descrição você vai explicar tudo que tem no texto, só que como se você estivesse contando para uma cliente, como se estivesse falando com uma pessoa. E cada dica dessa, se você segue, é dinheiro no seu bolso. Vamos lá para o ponto mais importante do estúdio, que é como sempre eu digo, o estúdio ele funciona como um relógio, né? Cada peça tem ali a sua função e todos os pontos eles se completam. Se você criar esse tipo de material, você vai trazer pessoas mais qualificadas e se você responder usando as 4 formas, que é o texto e o vídeo que já abrange tudo,
você vai encantar essa cliente e vai fazer ela comprar mais, mesmo com um preço maior. Agora a parte que eu mais gosto, que traz o din-din, money, o tutu, o cascalho diretamente. Essas são as ações que são prioridades aí no seu estúdio. Todas elas precisam ser feitas com o máximo de dedicação, porque cada uma vai trazer um pedacinho, um pouquinho mais de dinheiro. E no final você vai ficar com o bolso cheio. Já ouviu aquele ditado? De grão em grão a galinha enche o papo? Então lembra, vender o design à rena é um passo a mais para você depois vender para essa cliente a micro. Então, não diminui o valor que esses serviços têm dentro do seu estúdio, porque eles têm um custo baixo e têm um retorno alto, principalmente se você estiver cobrando o valor certo já, né? Eu tenho um relato aqui de profissionais que tiram de 3 a 4 mil por mês só com o design e a rena e ainda tem 3 folgas durante a semana. O quarto ponto são as ações de vendas que vão fazer o seu estúdio faturar 10 mil por mês. Tem algumas que são tão simples e são tão fáceis que você vai achar que é brincadeira minha. Então, não subestima o poder que tem essas ações. E é um trabalho diário, é um trabalho para você incluir na sua rotina e que você vai perceber que vai ficar natural. E aí você vai aumentar o seu ticket médio, consequentemente, vai aumentar o seu faturamento. E se você fizer isso hoje, você já vai começar a ganhar dinheiro com o que eu vou explicar. Então, primeiro, venda na maca. É a melhor maneira de você vender. Mas, cuidado para você não se tornar aquela chatona da sobrancelha, né? Em todos os atendimentos que você tiver, de cada cliente, e essas clientes que eu estou falando, que são as suas clientes frequentes, essa cliente você vai perguntar para ela o seguinte: vamos fazer o busto por mais 10? Ou então vamos fazer o busto por mais o tanto que você cobra aí, né? Se tiver com o valor já certo, vai ser melhor, vai funcionar de maneira mais efetiva. Ou algum outro serviço você vai oferecer. Quando ela estiver fazendo o design de sobrancelha, você vai oferecer algum outro serviço. Se ela estiver fazendo a rena, você vai oferecer algum outro serviço. E assim, oferece um serviço que, na sua opinião profissional, ela realmente vai precisar, que ela vai achar bacana. Essa é a primeira ação de venda. Segunda, recuperar cliente que não voltou 30 dias depois. E agora, presta atenção. A responsabilidade é sua. Meu Deus, às vezes você fica pensando, mas Ivan, fica de mimimi. Mas Ivan, cliente sumiu. Engole esse orgulho e entra em contato com a cliente. É você que vai ganhar dinheirinho. Então, você que tem que dar esse passo. Ela pode estar passando por um monte de coisa lá e ela simplesmente não teve tempo de entrar em contato com você. E aí você vai falar com ela o seguinte: oi, fulana, tudo bem? Estou sentindo sua falta aqui. Tem 30 dias que você não veio. Eu queria saber se você quer ficar com o horário quarta-feira às 10 ou quinta às 13, que eu já deixo o seu horário reservado aqui. Nesse ponto, a sacada é você oferecer o mesmo dia da semana e o mesmo horário que ela veio da última vez. Caramba, vai lá e olha na agenda. Isso é ouro puro. Isso vai aumentar a probabilidade da cliente dizer sim, porque vai estar dentro da rotina dela. E observações importantes. Essas ações, elas sempre vão funcionar melhor quando você já está cobrando o valor certo, proporcional dos seus serviços. E a lógica é a mesma. A sobrancelha cresce, então o estúdio tem que ter cliente todo dia. Agora, vamos junto para um faturamento de 10 mil por mês? E aí você pode me falar assim: mas Ivan, eu preciso de mais ajuda, de um suporte mais próximo para conseguir fazer as coisas sem erro. E talvez você queira juntar os nossos lados da moeda, como eu vinha falando desde o começo da aula. Então, ouve isso. Nessa aula, eu consegui te ensinar tudo isso até aqui e acredite, eu fiz o meu melhor com o tempo que temos. Mas o fato é que tem algumas pessoas que precisam sim de uma solução mais completa, mais avançada, ou precisam e querem um acompanhamento mais próximo comigo daqui em diante, em busca do faturamento de 10 mil por mês. E essa solução, essa oportunidade, ela existe e ela se chama Mentoria 2 para 10.
Então, eu tenho o prazer de finalmente anunciar que estão abertas as inscrições para a Mentoria 2 para 10. A Mentoria 2 para 10 é um grande programa que inclui encontros ao vivo com muito conteúdo, onde você vai aprender na prática, mão na massa. Aí tem ainda o raio-x do seu atendimento, oficina de criativo para criar anúncio e a comunidade. Então é assim, são 16 encontros ao vivo comigo, onde você vai aprender fazendo, como cobrar seu valor justo, como informar o preço, como vender no WhatsApp e no Instagram, como gerir as despesas, como acompanhar o seu faturamento, como criar e atingir meta de venda, como produzir conteúdo que vende, como ficar entre as primeiras no Google Meu Negócio aí na cidade. Inclusive, quando a cliente pesquisar pelo seu nome, você tem que ser a primeira. E o raio-x do atendimento é uma análise detalhada dos atendimentos prestados por você, pelo seu estúdio, com foco em fidelização e venda. A oficina de criativo, de anúncio, é um encontro, mão na massa, que você vai receber sacada em tempo real e vai começar a produzir um material em vídeo e imagem que vão te ajudar a vender todo santo dia. O grupo exclusivo 2 para 10 das alunas, para você interagir, trocar as melhores práticas e experiências e, por que não, firmar parceria. O grupo exclusivo, ele é uma fogueira que vai te manter aquecida ali. Porque o que acontece com uma fogueira? Se você é uma brasa e você está fora do fogo, você apaga. Mas todas as brasas juntas, elas formam essa fogueira principal. E você vai estar cercada por mulheres que têm os mesmos sonhos que você, têm os mesmos desejos que você, e essa inteligência coletiva vai levar você para outro nível de experiência. Juntos somos mais fortes, pode acreditar. Além disso, sempre que tiver perguntas ou sugestões, você pode contar com o nosso suporte na área de membros. Sobre o suporte, ele funciona assim. Se você tiver dúvida, você vai poder contar com o nosso atendimento na área de membros sem o limite de perguntas. Toda pergunta feita será respondida, mesmo que ela gere outras perguntas, até que suas dúvidas se esgotem por completo. Isso eu te garanto. E ao fazer a sua inscrição, seu acesso é imediatamente enviado ao seu e-mail. Todas as aulas acontecerão ao vivo toda terça-feira às 9 horas e elas vão ficar gravadas para quem não puder assistir ao vivo. Mas você já pode acessar o grupo exclusivo, porque assim você já se junta a essa grande fogueira. E não é só isso, ainda tem os bônus que eu vou disponibilizar para essa turma e o último é o melhor de todos. Pensando em já acelerar a sua presença no digital e alavancar o seu estúdio, o primeiro bônus ele vai ser uma linha editorial customizada e alinhada com o método 2 para 10, que é um post fixado com 10 imagens de carrossel explicando quem é você pessoalmente, profissionalmente, suas especialidades, seu local de atendimento e tudo que as novas visitantes do seu perfil elas vão precisar saber para te conhecer melhor e para ter mais confiança em você. E como eu sei que o método que eu criei funciona, eu vou te dar um bônus que já vai te ensinar a resolver um problema que você teria se você não fosse minha aluna. E o bônus é como declarar o imposto de renda quando faturar mais de 100 mil ao ano. E como eu tinha falado do último bônus, especialmente nessa turma, eu quero dar um bônus para lá de especial. Mas presta bem atenção, senão você vai achar que é pegadinha. É o seguinte, o padrão seria você ter acesso à mentoria 2 para 10 por 4 meses. Só que eu conversei com meus sócios e com a equipe que me ajuda na produção da mentoria 2 para 10 e eles toparam uma loucura nessa turma. Em vez de 4 meses de acompanhamento, você vai ter 1 ano com acesso a tudo que a mentoria 2 para 10 tem. Formação, mão na massa, suporte, oficina, a mentoria e a comunidade. Então, você vai levar 8 meses extra
inteiramente grátis, totalizando 1 ano de acesso. Editor, não corta, é verdade. Todo mundo que fizer sua inscrição entre hoje até amanhã, às 23h59, vai ter 1 ano de acesso total. Mas presta atenção, somente quem fizer a inscrição até amanhã, às 23h59. Até porque as inscrições devem ser encerradas até sexta-feira no máximo. Eu sei que a essa altura você já deve estar pensando, ok, Ivan, quanto que vale tudo isso? Quanto vale os 16 encontros ao vivo com a mão na massa? O raio-x do atendimento, a oficina de criativos, o grupo exclusivo e o suporte? Quanto vale aprender de verdade a faturar 10 mil por mês, 120 mil por ano, com micropigmentação? Em especial com quem possui quase 1 década de experiência. Olhando para o mercado, a gente tem mais ou menos uma noção. Somente pelos 16 encontros ao vivo comigo, você precisaria investir no mínimo R$500 em cada encontro. Você precisaria investir em torno de 8 mil. Somente pelo raio-x do atendimento, considerando o retorno quase que imediato que ele promove, ele custa 2 mil. Somente a oficina de criativo para os anúncios, para você receber sacada em tempo real e começar a produzir criativo que te ajudam a vender todo santo dia, custa 2 mil. Apenas para fazer parte do tão famoso grupo exclusivo 2/10, seria necessário investir alguma coisa em torno de R$200 mensalmente. Imagina isso um ano. Para ter acesso ao suporte exclusivo direto na área de membros, seria alguma coisa em torno de R$200 a R$300 mensais. Mas eu quero que cada vez mais pessoas comuns, como eu, como você, possam desfrutar sim de uma vida próspera para você e para sua família. E eu sei que a micropigmentação pode e vai te ajudar com isso. E eu quero que cada vez mais mulheres sejam reconhecidas pelo seu trabalho com micro, tenham sua liberdade financeira e sejam felizes fazendo o que amam. Apesar dessa oportunidade valer alguma coisa superior a 18 mil, eu quero te dizer que você está diante de uma proposta absurdamente irresistível. Nessa oportunidade que começa agora e deve ir no máximo até sexta-feira, você não vai precisar investir 18 mil. Você não vai precisar investir 15 mil. Você não vai precisar investir 10 mil. E nem ao menos você vai precisar investir 9 ou 8 mil, que tende a ser o preço desse programa em pouco tempo. Na prática, você também não vai precisar investir nem 7 mil. Eu conversei muito com os meus sócios e com a equipe que me ajuda a produzir a mentoria 2/10. Depois de muita insistência, apostando seriamente que isso pode mudar o rumo da sua vida, apostando que você vai me ligar em pouco tempo para contar que você dobrou seu faturamento, que montou o seu estúdio do jeito que você sempre sonhou, ou que está sobrando dinheiro e agora você está atendendo menos. Ou ainda que a sua agenda está lotada e que você precisa contratar mais gente para te ajudar a responder às clientes. Eu sei lá. Eu sei lá qual é o seu sonho nesse momento. Só Deus sabe os mais profundos desejos que você tem. Apostando em você, a gente tomou uma decisão bem séria por aqui. Você não vai pagar 18 mil, nem 15, nem 10, nem 8. Na verdade, você não vai pagar nem 6. Nessa oportunidade, que começa agora e deve ir no máximo até sexta-feira, você vai poder fazer a sua inscrição na mentoria 2/10, acredite, por apenas 12 parcelas de R$ 497. Esse parcelamento ele vai ser no cartão de crédito. Ou, se você preferir, você pode fazer a sua inscrição à vista no boleto ou por Pix por R$ 4.997, já com desconto à vista. E você pode fazer de uma maneira mais flexível. Você pode fazer uma parte no Pix, uma parte no cartão de crédito também em 12 vezes sem juro, ou ainda uma opção de parcelamento inteligente em 4 vezes de R$ 1.500. A recorrência no cartão ou Pix, né? Ao fazer a sua inscrição, o seu acesso é imediatamente liberado quando o pagamento é no cartão ou no Pix. Caso você escolha
por pagamento à vista no boleto, aí você vai precisar aguardar em média 2 dias para compensação bancária. Então eu recomendo você fazer por Pix. E claro, se em 7 dias você achar que tudo isso que é a mentoria 2/10 não vale esse investimento, que você tenha garantia incondicional de cancelamento da sua matrícula com reembolso integral. Em algum lugar da página ou desse vídeo tem um link ou um botão de inscrição. A essa altura você já sabe o que você precisa fazer. Toca nesse botão e corre para garantir a sua vaga. Obrigado pela sua companhia e a gente se vê na mentoria 2/10. Eu prometi o material escrito para você e promessa é dívida. Para facilitar a entrega, você precisa só ficar no grupo de WhatsApp que a equipe vai mandar as instruções de como que você baixa o material e o certificado, tá bom? Agora sim, vai lá, toca no botão, garante a sua vaga para eu te acompanhar na mentoria 2/10 rumo aos seus 10 mil por mês.